E agora a gente está em contato com a doutora Beatriz Breves para o nosso quadro Brevidades, hoje falando sobre depressão. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Prazer é nosso. Muito bom começar a semana com esse papo tão importante, falando sobre os sentimentos e sobre a depressão especificamente, né, Stephanie? Exato. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que estão se sentindo deprimidas ou que são bipolares. Como é de fato, doutora, o sentimento de depressão? A depressão é uma doença ou um sentimento? Ou os dois? Pois é, isso é importante porque é um sentimento que é uma doença que atinge muitas pessoas, né? Parece que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que é uma depressão de verdade. E isso também impede a pessoa de fazer um diagnóstico preciso, enfim. Então vamos tentar resumir aqui de uma maneira bem que as pessoas pelo menos fiquem atentas, né? Então é uma doença, sim. É uma patologia, é um transtorno psiquiátrico que a pessoa precisa de um atendimento médico para fazer uma avaliação, né? Você tem tipos de depressão, do leve ao moderado até o grave. Você tem, por exemplo, o transtorno bipolar é um deles, que a pessoa vai da depressão à mania e vice-versa, fica alternando. Você tem a depressão pós-parto, que as mulheres às vezes têm os filhos e depois do ter o parto ela sofre uma depressão pós-parto. Enfim, isso tem várias modalidades de depressão, e isso só mesmo com um diagnóstico médico preciso para poder ser visto. Mas acompanhando esse transtorno, esse distúrbio que é a depressão, né, você tem um sentimento de depressão, né, que então aí vem o quê? Vem o sentimento de tristeza junto, vem a falta de interesse, vem a vida começa a se arrastar. O exemplo que eu gosto de dar, que para mim define bem o sentimento de depressão, se você, aquelas lâmpadas antigas, quando não era de LED, que tinha resistência, você pegava uma lâmpada de 220 e ligava numa tomada de 110, ela acendia, mas não iluminava nada. Quer dizer, é uma lâmpada que acende, mas está apagada. Então, esse, para mim, é o que mais traduz o sentimento de depressão. É uma falta de energia. A pessoa está viva, está acesa, mas está totalmente sem energia interna, sem capacidade de vivenciar a sua própria vida, de gerenciar. É claro que isso varia de um estado, mas algumas pessoas conseguem, apesar desse estado, leva se arrastando o trabalho, a vida social, enfim, e outras não, outras caem na cama e de fato não conseguem nem levantar. E aí são casos graves de depressão e que muitas vezes as pessoas não se dão conta da gravidade que é uma depressão, porque ela pode inclusive levar à morte, porque muita gente se mata, comete suicídio por conta da depressão. Então, alguma coisa muito grave, muito séria, que precisa de uma atenção muito especial. Sem dúvida, é muito importante a gente falar disso novamente, a gente reforçava isso aqui no começo do Estúdio CBN, doutora, e aí eu faço a pergunta, né? Uma pessoa que ela esteja passando por um momento difícil, por exemplo, perdeu uma pessoa querida e que por isso está sem vontade de fazer as coisas, enfim, está desanimada, né? Ela pode estar com depressão? Pois é, isso é uma coisa também interessante. Aí está um exemplo clássico que a gente pode dar de um sentimento de depressão que não é associada a doença, a depressão, né? Isso para mim, ao meu ver, é muito pontual, né? Você normalmente, quando você tem a doença, o sentimento acompanha e vice-versa. Se você está com sentimento, a doença acompanha. Mas existem casos excepcionais como esse que você está dando, que a pessoa pode perder uma coisa, uma pessoa querida, ou um trabalho, ou alguma coisa que ela queria muito, né? E ela afunda, vamos falar assim, uma expressão bem popular, né? Afunda, ela se desmantela, ela cai, ela não consegue se levantar. Bom, se isso perdura, né, uma semana, aquilo não melhorou, 2 semanas, você sente que não está andando, que você não está conseguindo reagir, se fosse eu já procuraria um médico para fazer uma avaliação precisa, porque não é assim. Você pode, é normal que a pessoa afunde diante de uma coisa dessa, é normal que a pessoa vivencie um sentimento de depressão numa perda muito importante, mas ela ficar lá no fundo já não é mais. Aí já entra numa questão mais patológica em que a pessoa está precisando ser assistida e de ajuda. Agora, isso ela vai depender do tempo. 1 semana, 15 dias, eu acho que está de bom tamanho, porque a depressão ela
ela tende, se você não começa a melhorar, ela tende a se agravar. E quanto mais cedo você contém esse avanço, melhor para você mesmo, né? Para todos que estão envolvidos na questão. Uhum. E o que causa a depressão, doutora? A depressão, ela é causada, ela nunca é um fator sozinho. Né? O ser humano, isso vale para tudo, não só para a depressão. O ser humano é um ser biopsicossocial. A gente tem o biológico, tem o psicológico e tem o social. Não dá para separar. Eu não tenho como dizer, tira o meu social, tira as influências do meu social, tira as influências da minha psique, do meu biológico. Não tem. É uma coisa só. Então, é uma complexidade de fatores que tem a depressão. Mas a gente pode dizer sim, quer dizer, o que predomina no desencadear de uma depressão? Pode ser uma perda, como acabamos de falar agora. De repente, a pessoa sofre uma perda muito violenta, ela não aguenta, ela afunda e fica. Aí ela cai numa depressão, né? Mas um fator importante também, que é importante, o que eu digo, primeira coisa que uma pessoa, se é possível, né, dependendo do lugar que a pessoa mora, dos recursos, enfim, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um médico clínico, porque tem fatores orgânicos que também geram depressão. Por exemplo, um problema de tireoide pode gerar uma depressão. Então, isso tudo tem que ser visto também e avaliado. No segundo momento, ela pode procurar um psiquiatra, sim, quer dizer, aí também se o psiquiatra não puder procurar um clínico, um psiquiatra vai saber fazer essa distinção. E daí, o que causou, o que desencadeou de verdade aquela patologia. Se foi um sentimento, se foi uma coisa provocada por uma coisa social, um sentimento, ou se foi uma questão orgânica, por exemplo, uma patologia orgânica. Aí, uma avaliação médica. Então, a causa é complexa. Nunca é uma causa só. São várias possibilidades que podem desencadear um processo de depressão. Como a pessoa que está se sentindo deprimida, doutora, ela pode se ajudar e também ser ajudada? Ela pode primeiro se ajudar não considerando a depressão como frescura, porque infelizmente isso ainda existe. Outro dia mesmo estava conversando sobre isso, até inspirada aqui, né, falando da depressão. Eu não tenho essa frescura. Eu fiquei olhando para a pessoa, que frescura, você não tem noção do que é uma depressão para dizer que isso é frescura. A pessoa não consegue mesmo sair daquilo, ela não consegue mesmo levantar daquela situação. Então o que acontece? Ela precisa de muita ajuda dos pares, de com quem ela mora. Às vezes a pessoa num estado grave, ela não tem nem força para pedir ajuda. Quem está ali com ela é que vai ter que ajudá-la, né? Então, se está num estado desse, eu diria que as pessoas que estão em volta é que vai ter que, de alguma maneira, ajudar aquela pessoa. Se ela está num estado moderado e leve, aí ela tem que se esforçar para tentar fazer as coisas que ela gostava antes da depressão. Seja fazer um exercício, seja fazer... eu estou tendo uma visita aqui, um gato, desculpe. Não tem problema. Seja não ficar sozinha, conversar com um amigo, não se manter na solidão, né? Não investir na solidão que ela pode, que aí é pior, porque aí ela vai ficar sozinha, se abandonar. Se ela gostava de fazer exercício, vai fazer exercício, caminhar, enfim, tentar fazer as coisas que ela gostava e, de preferência, acompanhada, porque isso ajuda, isso acolhe, isso até que ela consiga sair daquilo com o tempo, com medicação, com uma psicoterapia. A medicação só também não é suficiente, não costuma ser suficiente. Ela tem que ter associada a medicação à psicoterapia. Mas a primeira coisa, então, para ela se ajudar é tentar descobrir primeiro uma questão orgânica, se ela tem alguma alteração orgânica, seguido, então, de uma questão de um transtorno psiquiátrico. E outra coisa importante é acabar com essa coisa também de que psiquiatra é médico de maluco, sabe? É um preconceito também contra a loucura de médico e louco, todos nós temos um pouco. Então isso não é maluquice, depressão não é ser louco, não é estar fora da realidade, mas nada disso, é um estado, é um transtorno mental que precisa ser tratado como qualquer outro transtorno que a pessoa tem, desde de rim, de coração, enfim, às vezes até provocado por esses outros órgãos, né? Então é por aí que eu acho que a pessoa pode se ajudar, é não cair no preconceito, é continuar tentando levar seu ritmo de vida, é buscar ajuda e os familiares se dar a mão e seguir junto com aquela pessoa. Tá certo, doutora, muito importante trazer esse assunto, né? Nós tivemos até uma participação, né, Stephanie? Sim, tivemos a participação do Tiago Prado pelo YouTube. Ele disse: a depressão pode estar ligada à falta de vitamina, por exemplo, o complexo B?
Isso eu não saberia te responder não, Tiago, porque isso aí seria parte da medicina, seria parte justamente um médico vai poder avaliar. Eu sei, posso te responder sim, que são vários fatores orgânicos que podem gerar depressão. Isso eu posso te responder, mas seria assim uma irresponsabilidade. Eu sou psicóloga, né? Isso é uma seara médica, é só mesmo um médico para te dizer exatamente quais são os componentes químicos, quais são os componentes que podem gerar uma depressão, mas eu sei que são inúmeros, não é uma coisa sozinha não, eu sei que tem várias possibilidades que podem gerar depressão. Por isso é fundamental, antes de tudo, se a pessoa puder, procurar uma avaliação clínica, fazer um check-up clínico para saber o que está dando aquilo ou não, para poder, aí sim o médico vai poder dizer isso e encaminhar de forma favorável e considerável. Muito obrigado ao Tiago Prado, né, por essa pergunta, e essa resposta da doutora realmente mostra a seriedade do assunto, né? Uma coisa que a gente tem que ter entender o todo antes de determinar o que de fato é e tratar a coisa como ela de fato é importante, né, Stephanie? Exatamente. Olha. Bom, doutora, só para a gente encerrar aqui então, sua visita ainda está aí? A minha visita está aqui na frente. O pessoal comentou aqui até no Facebook, no YouTube, o pessoal viu o gatinho passando. A gente adora a visita, gatinho, viu? eu posso me permitir? Você sabe quantos gatinhos eu tenho na minha casa? Quantos? 12. E um Nossa. cachorro. 12 é demais. Isso é importante, sabe? A gente está falando aqui, parece mais um animal. Eu também acho que 12 é demais, eu exagerei. Eu já encerrei minha cota. Mas, de qualquer maneira, você ter um animalzinho de estimação estimula tanto o afeto, estimula tanto eles são tão amorosos, eles são tão queridos, isso ajuda muito, inclusive com quem está com depressão. Tem um cachorrinho, um gatinho, enfim, até tem calopsita, tem um animal de estimação. Você sente que uma casa que tem animal, os sentimentos fluem, porque eles são sentimentos puros, né? Ele está com raiva, ele mostra, ele está com latida, tem um aí. Tem aqui também. É o Leandro, doutora. Se eu soubesse imitar tão bem assim. Nosso gatinho aqui do estúdio é o Leandro. Bom, doutora. Tá ótimo. Bom, tem vários gatinhos, né? Tem vários tipos de gatinhos. Pois é, exatamente. Mas muito legal também a gente fazer essa conexão, né, com o assunto. Esse humor, essa leveza que os animais nos trazem é tão bom para os sentimentos, é tão bom para a gente sentir, é tão sublime. Acho que se todo mundo soubesse, todo mundo pegava um animal de estimação para ter para si. Muito interessante, né, doutora? A gente ter essa relação, então, também com os animais e a depressão, né? O quanto eles podem nos ajudar. Nem sempre a gente presta atenção nisso. Muito. A pessoa, você pode ver, a pessoa que pega um animal, isso eu já cansei de ver, é empírico o que eu estou te dizendo, mas eu já cansei de ver na minha experiência de mais de 30 anos de clínica, quando a pessoa começa a melhorar, a primeira coisa que ela faz, primeira coisa não, mas uma das coisas que ela faz, você logo vê, é pegar um animal, vou pegar um cachorrinho, vou pegar um gatinho, pronto, aí você sente que aquela pessoa, ela está mais solta nos sentimentos dela, ela está podendo deixar fluir mais, porque a relação com o animal é uma relação de fluidez, né? De afeto puro. A gente sente, ele sente e a gente troca afeto. Então, quando a pessoa fica mais solta, quando a pessoa se libera mais, ela consegue ter um animal de estimação. Uma pessoa que é presa, dificilmente ela consegue, porque o bicho vai solicitar disso dela. Aí ela vai ter o bicho longe, não vai querer muito, vai ter horror. Enfim, claro que eu estou falando em tese, tem suas exceções, por favor, mas em princípio, em tese, é assim que funciona. Doutora Beatriz Breves, muito obrigado por esse papo, abrindo a semana com essa conversa aqui no quadro Brevidades. Boa tarde, bom trabalho para a senhora, até semana que vem. Até semana que vem, boa tarde para todos. Boa tarde, doutora, até segunda. Boa tarde, Té. Boa tarde, obrigada.